Boa noite, então, para quem chegou agora aí. Na última aula eu retomei a última apostila, que faltou explicar o finalzinho dela, no qual falava sobre o escalonamento de sistema linear. Lembrando que a gente resolveu, para a prova, nós aprendemos a fazer pelo teorema de Cramer, a resolução de um sistema linear, que é um sistema quadrado, número de incógnitas, número de equações na mesma quantidade. Então, aí eu expliquei como se resolve também um sistema pelo escalonamento, um sistema escalonado, que já é fácil a resolução, ou como se aplica um escalonamento a um sistema para torná-lo fácil de se resolver. E faltou só discutir um pouquinho melhor ali, explicar como que funciona a discussão de um sistema linear, quais são os possíveis resultados dele quando aparece uma incógnita, né? Um número que deveria estar aqui, mas no caso tem uma letrinha ali, tem um M ali. Então, aí, para quem assistiu a aula ou acompanhou o vídeo depois, eu expliquei, né, que um sistema escalonado, se eu fosse pegar um sistema de ordem 3 ali, né, 3 equações, 3 incógnitas, ele ia ficar com um degrauzinho. E aí, que nesse último aqui, eu falei que se ficasse lá alfa z, por exemplo, né, considerando que tivesse a letra z, que pode ser o x ou o y também, tanto faz, igual a beta. Então, se tivesse nesse aspecto aqui. E aí aparecesse lá assim, lá no final, nessa última equação escalonada, se aparecesse lá alfa igual a zero e beta igual a zero, então nós podemos classificar o sistema como um sistema possível e indeterminado. Se aparecesse lá alfa diferente de zero e beta diferente de zero, então o sistema seria um sistema possível e determinado. E se aparecesse lá alfa igual a zero e beta diferente de zero, então esse sistema seria classificado como sistema impossível. Então são essas três classificações que nós temos para o sistema e é baseado nessas três que nós fazemos a discussão de um sistema. Então eu vou pegar aqui um bem simplesinho, que é um 2x2, né? Duas equações, duas incógnitas, e vou fazer a discussão em cima disso daqui. Tá? Então, vamos verificar aqui quais são os possíveis resultados para esse sistema. Reparem que eu poderia utilizar o método de Cramer para começar, mas eu posso aplicar diretamente o escalonamento também. Qual que é a ideia do escalonamento para quem acompanhou a última aula? A ideia do escalonamento é fazer uma variável, por exemplo, eu tenho a primeira equação, quando eu vou escalonar a primeira equação com a segunda, a ideia é eliminar uma incógnita da segunda equação. Então, nesse caso aqui, eu quero eliminar o 2x. Se eu quero eliminar o 2x, se eu quero fazer isso daqui virar zero, então eu devo multiplicar a primeira por menos 2 e o resultado, né, que é uma multiplicação, e o resultado eu somo com a de baixo. Então, reparem vocês aí que a primeira eu não mudo, ó, fica x mais y igual a 3. Só que agora, para fazer a de baixo, eu tenho que fazer o quê? Eu faço x vezes menos 2 somado com 2x. Então, x vezes menos 2 dá menos 2x. Mais 2x, então aqui dá zero. Então, nem preciso colocar aqui porque dá zero. No de baixo, ó, vai ficar y vezes menos 2 somado com my. Então, vai ficar menos... Vou colocar na ordem. Vou colocar my menos 2y. Então, é o my somado com o y vezes menos 2. Então, está aqui. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. E menos 6 mais 6 dá quanto? Dá zero. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? É o y. Então, agora eu esqueço a de cima, eu só preciso olhar para essa última aqui, para esta equação aqui que eu escalonei. Então, colocando o fator comum em evidência, vai ficar lá o m menos 2 dentro do parênteses, né, o m menos 2, e eu coloco o fator comum em evidência. O fator comum é o y. E isso é igual a zero. Olha que tranquilo para fazer a discussão agora. Quem é o nosso... Olhando aqui para isso daqui que eu fiz aqui do lado, ó, então eu vou até mudar aqui só para vocês entenderem melhor ainda. Ó. Poderia ser qualquer uma das letras, tá? X, Y ou Z. Eu tinha colocado Z, mas eu vou deixar o Y aqui.
Quem é que está multiplicando o y? É o alfa. Quem é que está depois da igualdade? O beta. Quanto que vale o beta aqui? Quanto que vale o beta? Estou esperando alguém falar. É zero? Isso, zero. E quanto que vale o alfa? Zero. Não, olha quanto que vale o alfa ali. Lá, alfa igual a zero e beta igual a zero. Eu perdi o raciocínio? Não, ó. Quem que está multiplicando o y lá? É o alfa, certo? Certo. Quem que está depois da igualdade? O beta, certo? Beta. Agora olha aqui, ó. Quem que está depois da igualdade? É o beta, é o zero, ó. Então beta vale zero. Ó, esse Uhum. daqui, ó, esse daqui é o beta. Beta. E quem que é o alfa? Olha aqui. Hum, O alfa é isso daqui. A partir daí nós podemos fazer a discussão. Eu sei que o beta é igual a zero. Nessas três discussões aqui, ó, sistema possível e indeterminado, sistema possível e determinado e sistema impossível, qual é o valor que o beta é igual a zero? Onde que o beta é igual a zero? Onde que o beta é igual a zero? Só aqui. Concorda? Então, sim. esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Então, você vai, quer dizer, isso mesmo. Como o beta é zero aqui, eu só tenho essa classificação. Então, você vai escolher lá, ó, se o m aqui, menos 2, for igual, deixa eu pegar aqui. Aqui, só um detalhe, aqui eu coloquei diferente, né? Aqui, ó, perdão. Aqui, deixa eu só concluir meu. É que daí ele pode ter duas classificações. É isso daqui, tá? Ó. Só o alfa que é diferente de zero para ser um sistema possível e determinado. Desculpa que eu tinha colocado errado ali. Então aqui é igual, tá? Não é diferente, não. Então observem aqui, ó. Agora vem a discussão. Por isso que ele fala a discussão do sistema linear. Se o alfa é m menos 2 e o beta é igual a zero, então eu tenho duas situações. Se o beta é zero, ele pode ser um sistema possível e indeterminado ou um sistema possível e determinado. Vai depender de quem? Vai depender do alfa, tá? Vai depender do alfa. Se o alfa for diferente de zero, eu vou ter um sistema possível e determinado. Se o alfa for igual a zero, eu vou ter um sistema possível e indeterminado, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, se o m menos 2 for igual a zero, então o m vai ser igual a 2. Então, se o m for igual a 2, nós temos o quê? Um sistema possível e determinado. Encontra possível e indeterminado. Em contrapartida, se o m for diferente de 2, então ele vai ser um sistema o quê? Possível e determinado. Deu para entender isso aqui? Eu olho para isso daqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui a classificação. Eu tenho que olhar os dois lados, ó. Quem está multiplicando a incógnita e quem está depois da igualdade. E aí eu olho para essa situação aqui. Como eu sei que beta é zero, só pode ter um ou outro, ó. Ou é possível indeterminado ou é um sistema possível e determinado. Entenderam isso daqui? Sim, querido professor. Mais ou Entendendo. menos. Não, querido professor, não entendendo. Mais ou menos, professor. Mas aí a parte decimal não pega. Então, tipo, eu só vou ter que escolher um dos dois ali para poder fazer, para achar. Eu Não posso escolhi os... pegar daí o x. Isso, O isso. x mais y lá igual a 3.
Não entendi, não. O x mais y igual a 3 eu deixo lá, eu não preciso dele. Para fazer a classificação, a discussão do sistema é feito só com a equação de baixo. Eu não estou fazendo substituição nenhuma. Vou tentar mostrar aqui de novo. Ó, eu só usei a de baixo. Eu não tenho que fazer... Eu só uso essa daqui, ó. Eu fiz o escalonamento, aí eu olho para essa daqui. Eu tive que fazer o quê? Eu coloquei o fator comum em evidência. Eu tinha que deixar o y sozinho. Então, ó, o y ficou sozinho, o m menos 2 está aqui. E o y está ali, isolado. Ok. A partir daqui, aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer a análise. Ó. Esse daqui, tá? É quem está multiplicando o y, não é? E aqui, quem é que está multiplicando o y? É o alfa. Quem é que está depois da igualdade aqui? Não é o zero? Quem é que está depois da igualdade aqui? Ó? Isso daqui que eu fiz aqui do lado direito é só um parâmetro. É dali que vocês vão fazer a discussão. É olhando para aquilo dali que vocês conseguem fazer a discussão do sistema. Então, o que nós concluímos aqui ó, com esse escalonamento? Eu já sei que o beta vale quanto? O beta vale 0. Pronto. Aí você vem para essas 3 situações aqui. Ó. Eu tenho uma situação, 2, 3. Eu só tenho 3 situações. E quais delas o beta é 0? Somente nas duas de cima. Somente no sistema possível e indeterminado e no sistema possível e determinado. Somente ali o beta é igual a 0. Então, ou é uma ou é outra. Então, nós devemos fazer o quê? Se eu já sei que ele pode ser indeterminado ou ele pode ser determinado, o que nos resta é definir o valor aqui do alfa. Ó. Eu tenho que saber quando que o alfa é 0 e quando o alfa é diferente de 0. É só isso que eu preciso saber. Entendeu agora? Melhorou um pouquinho a explicação? Melhorou. Uhum. Então, eu só olho para isso aqui. Eu já sei que ele pode ser indeterminado ou determinado. O que vai depender de quem? Do valor do alfa. Então, o nosso alfa, se for igual a 0, ele vai ser indeterminado. Mas para o alfa ser igual a 0, eu tenho que resolver isso daqui. Ó. Quem que é o alfa? O alfa é m menos 2. Então, eu coloco m menos 2, e aí eu olho aqui, ó, o alfa é o m menos 2. Depois do alfa que está igual a 0. Então, se ele for igual a 0, eu resolvo aqui, o m é igual a 2. Então, nessa situação aqui, ó, se o m for 2, qual é a classificação? Ele é um sistema possível e indeterminado. Em contrapartida, se o m menos 2 for diferente de 0, que é o que está aqui, ó, diferente de 0, então o m vai ser diferente de 2. E quando o m for diferente de 2, ele vai ser um sistema possível e determinado. Melhorou agora? Uhum. Ah, então, muito bem. Então é isso. Se eu cobrar de vocês na prova, será um bem simplesinho desse jeito aí. Deixa bem gravadinho na memória de vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Então, ok. Então, iniciando aqui o capítulo de análise combinatória, eu vou comentar aqui nesses minutos finais da nossa aula. Imagine o seguinte. Vocês têm que organizar, né, os números, tipo... Vou pegar esse exemplo aqui, que ele é bem tranquilo. Ó. Ele fala assim, ó, A é um conjunto de números de 2 algarismos distintos formados a partir do 1, do 2 e do 3. Aí a pergunta é, quantos números nós podemos formar organizando o 1, o 2 e o 3? Os números com 2 dígitos, tá? Aqui, ó, números com 2 algarismos. Então tá aqui, ó. Então eu posso organizar o 1, o 2 e o 3 da seguinte forma. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1, 3 e 2. Quantos números eu posso formar? 6. Esse é o total de números. Então, A é o conjunto dos elementos que o nosso problema formou. Então, esse A representa o conjunto, que são todos os elementos descritos ali dentro. E a hashtag A
o livro aqui, né, a apostila, ela utiliza essa hashtag para dizer que é o número de elementos. Quantos elementos tem esse conjunto? Tem 6, certo? Até aí tá tranquilo, né? 3 números, eu posso organizar eles de 6 maneiras diferentes. Mas se eu falo para vocês que vocês têm do 1 até os 50, de quantas formas vocês podem organizar? Perdão, de 1 até 50 não, de 1 até o 9, né? Vou pegar só os dígitos só, tá? De 0 a 9, esses são os 10 dígitos que nós temos. De 0 a 9, quantos algarismos nós podemos formar com 2 dígitos? Ou com 3? Ou com 4? E aí vai criando cada vez mais possibilidades, ficando até inviável da gente ficar resolvendo, né? Isso daqui, fazendo um por um. Então essa é a ideia da análise combinatória. Quando o negócio começa a ficar difícil, eu consigo partir para essa análise com alguns cálculos e encontrar quantos elementos eu posso formar. Olha aqui também, tipo, exemplo simples que dá para começar a ter noção do que vai falando aqui na análise combinatória. Ó. C é o conjunto das sequências de letras que obtém ali, né, mudando a ordem da palavra Ari. Então, quando a gente muda a ordem das letras, nós chamamos isso de anagrama. São os anagramas. Então, Ari, Air, Irá, Iar, Rai, Ria. Então, são 3 letras diferentes. Eu também consigo formar 6 elementos diferentes, 6 palavrinhas diferentes. Com sentido ou sem sentido, eu consigo formar 6 diferentes. Vocês conseguem formar quantas com o seu nome? Paula, né? Se eu pegar a Ana é só 2 diferentes. Né? Ou do Max Rodrigues, pegar o Rodrigues. Quantos anagramas dá para formar com o Rodrigues? Né? Quanto? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Todas não, tem 2 R juntos, só uma repetição só. Então, quantos anagramas é possível formar? Isso também dá para ser feito o cálculo aqui na análise combinatória, como nós vamos ver. Olha como o cálculo começa a ficar mais difícil aqui, ó, nesse exemplo. D é o conjunto dos números de 3 algarismos, todos distintos. Quando ele fala distinto, é porque daí não pode ficar 1, 1 ou 2, 2, 2. Tem que ficar 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. São distintos. Os algarismos para formar o número são diferentes. Aí ele fala assim, quantos números de 3 algarismos é possível formar com os dígitos de 1 a 8? Então dá para formar 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, assim por diante. Aí depois 875, 876. E no total dá para formar isso aqui, ó. Dá para formar 336 números diferentes. Se fosse para fazer tudo aqui, ia preencher aqui, ia ficar enorme assim. Tabela. Então existem alguns macetes aqui. E isso daqui, pessoal, não é só para administração, isso daqui é para concursos públicos que vocês vão fazer, quem tem interesse em fazer no futuro aí, é a matemática básica. Isso daí, o que vocês já viram até então, é matemática básica, isso cai em concurso. Isso daí nada é perdido de se relembrar e aprender novamente. Então vamos a um outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu pegar, em vez de pegar só letrinhas aqui, eu vou tentar ser um pouco mais claro. Ó, vou pegar esse exemplo das cidades. Nós temos 3 cidades, a cidade X, a cidade Y e a cidade Z. Da cidade X para a cidade Y, tem 4 caminhos para ir. E da cidade Y para a cidade Z, tem 5 caminhos para se fazer ali, diferentes. Então a pergunta é, saindo da cidade X, indo para a cidade Z, passando por Y, é claro, de quantas formas diferentes vocês podem fazer o caminho? Entenderam a pergunta? Sim, querido professor, entendemos a pergunta. Só vamos jantar agora, então não vou responder.
vai somar um com o outro, professor? Não, não é soma, não. Não. Pensa comigo aqui, eu vou te deixar aqui, ó. Indo do caminho, o De caminho x A1. a y tem 4. Oi? De x a y tem 4. De Isso. y a z tem 5. Então não pode ter 9. Uhum. Então vamos pensar aqui, ó. De x a y, pensa no caminho 1 aqui, ó. Se você pegar o carro e passar por esse caminho 1, quando chegar em y, quantas opções você tem aqui para ir para z? Você veio pelo A1, mas depois que chegou em y, você tem quantas opções? Tem mais 5. Isso, então são 5 possibilidades diferentes, não são? São. Isso. Agora daí você fala, não, eu não vou pelo A1, eu vou pelo A2. Aí você vem pelo A2. Quantas opções diferentes você tem? 4. Então, aqui, Vai ó. diminuir? Não, quantas você tem aqui ainda? Continua 5. Isso. E se você vem pelo A3, quantas você tem aqui ainda? 5. E se você vem pelo A4, quantas você tem aqui ainda? 5 também. Então, quantas opções de caminho você tem de x até y? 5. Não. 20? Isso. Não, ó, de x até y tem 4. E de y até z tem 5, não tem? Correto. Basta multiplicar. 4 vezes 5 dá Multiplica. quanto? Que é o valor que 20. você falou, Max. Tá? Então, o princípio fundamental da contagem é isso. É você analisar as opções que você tem. Tá? Ó, quantas opções vocês têm? Então, ó, por exemplo, você vai... Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Max está com fome e vai almoçar aí no Daimaro. Conta aí, não percam a conta não. O Max vai almoçar lá no Daimaro. Mas chegando lá no Daimaro, eu vou até marcar aqui que eu vou falar também para não ficar perdido depois. Chegando lá no Daimaro, ele vai ter 5 opções de prato principal. Vamos dizer que tem 5. Lá tem o cardápio variado, você escolhe o jeito que você quiser. Mas vamos dizer que o Max possa formar 5 opções com o prato principal. Só que além das 5 opções do prato principal, ele tem 4 opções de salada. Tá? E além das 4 opções de salada, ele tem 3 opções de suco. Então, de quantas maneiras diferentes o Max pode formar a refeição, né? Com prato principal, salada e suco. Quantas possibilidades diferentes ele pode fazer a refeição? Então, é mais ou menos isso daqui, ó. É um diagrama de possibilidades. Então, nós colocaríamos aqui o quê? As 5 opções de prato principal, né? Eu colocaria aqui, ó. Mais uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então, ficaria 5 opções de prato principal. Aí, depois, do prato principal, ele tem 4 opções, né? Para salada e depois 3 opções para suco. Então você vai. Depois que você toma uma decisão, você tem tantas possibilidades para outra, tantas possibilidades para outra. Então a ideia do princípio fundamental da contagem não é ficar fazendo esse diagrama toda hora. A ideia é você falar assim, olha, eu tenho 5 opções do prato principal e eu tenho 5 opções. Eu posso escolher uma, mas eu tenho 5 opções. Depois eu tenho 4 opções de salada e depois eu tenho 3 opções de suco. Então, basta fazer o quê? Multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, ele tem 60 opções diferentes para poder fazer a sua refeição. Por isso que tem gente que chega no restaurante e demora tanto para poder escolher o que vai comer. É porque tem muita opção. Não é? Tem gente que é assim, que chega num lugar para comer e fica pensando, olhando o que pode pegar, o que não pode. Ah, eu vou pegar esse, eu vou pegar aquele. Ou vocês não conhecem ninguém desse jeito? Conversam comigo, gente. Várias pessoas. Ah, bom. Eu sou esse tipo. Minha esposa exige. Quando a gente vai numa praça de alimentação, de um shopping, por exemplo, aí ela chega lá, ela olha para todas aquelas lanchonetes, tudo vendendo lanche, vendendo batata, vendendo isso, aquilo, tal, comida de tal tipo. Aí ela demora 1 hora e pouco só para decidir o que ela vai pedir. Enquanto isso, eu peço alguma coisa para ir comer, né? Porque Pega um demora de para cada coisa. Também.
Então, entendido? O princípio fundamental da contagem são as opções. São as opções. É o que está aqui, ó. A gente conta as opções e depois multiplica. Aqui, ó, ele fala assim, ó. Quantos números de dois algarismos distintos ou não, pode ser igual e pode ser diferente, podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, algarismos com quantos dígitos? 2. Então, você tem que imaginar assim, ó, igual tá aqui, ó, 8 vezes 4 ali, né? Mas você tem que imaginar assim, ó, eu vou ter um número aqui e vou ter um outro número, um outro dígito aqui. E os dois juntos vão formar um número, certo? É como se fosse assim, como se fosse o 12, ou 32, ou 45, assim por diante. Eu vou formar números com 2 dígitos, sendo diferentes ou iguais. 44, 22, eu poderia ter números iguais também. É o que ele está dizendo aqui. Então aí vem a pergunta, não é para você pensar qual é o número que vai ficar ali, é para você pensar quantas opções você tem. Ó. Então, para preencher esse primeiro número aqui, você tem quantas opções? Quantas opções? Tenho 8. 8? Isso. Mas como o número pode ser repetido, quantas opções eu tenho para colocar aqui no segundo dígito? 8. E aí eu multiplico, então eu tenho 64 números diferentes. Então dá para formar 64 números, tá? Com os dígitos de 1 até 8. Este é o princípio fundamental da contagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para hoje. Bom, essa é a ideia. A primeira ideia é essa de multiplicação. Aí eu vou pedir para vocês olharem aqui, ó. Treina aqui, ó, nesses exercícios. Que daí na próxima aula eu vou incrementar um pouco mais. Façam esses exercícios aqui. É fácil, então tranquilinho, rapidinho vocês podem fazer eles. Façam aqui, ó. Do 1 até o 5. É só multiplicar as opções e vocês vão ter os resultados. Façam eles aí para treinar. E aí nós encerramos a nossa aula de hoje.